Marília, qual será a marca do seu governo? A marca do meu governo principal é o combate à miséria, combate à fome. Porque não dá para a gente falar em outras políticas públicas se alguém está com fome, se está buscando a sobrevivência imediata. Hoje, metade dos pernambucanos passam fome ou então se alimentam muito mal. A gente, quando chega na hora do almoço, tem que lembrar, metade dos pernambucanos estão sem comer. Então, para essas pessoas, a gente tem que ter ações emergenciais e a nossa meta é acabar com a fome, é que ao longo dos 4 anos do governo, a gente consiga deixar todos os pernambucanos fazendo no mínimo 3 refeições por dia. Qual a sua proposta para resolver problemas de abastecimento de água e de saneamento no estado? Hoje, um dos maiores problemas de Pernambuco é o abastecimento de água. Nós temos um estado em que falta água de Afrânio até a ilha de Itamaracá. E isso significa falta de foco para resolver o problema. A RAS, em 98, deixou Pernambuco 100% eletrificado e olhe que naquela época ele não tinha parceria com o governo federal, mas conseguiu, porque tinha meta, tinha foco para resolver o problema. Hoje a gente vê cada região, cada município com alguma peculiaridade em relação à dificuldade de a água chegar até as torneiras das pessoas. Mas a gente vê também um problema que é comum a todo o estado. E o principal deles é o desperdício. Metade da água, aliás, um pouco mais da metade da água que é produzida em Pernambuco, da água tratada, a água limpa, a água que dá para beber, é desperdiçada no meio do caminho. É como se a gente carregasse um caminhão com uma carga para entregar até o destinatário e quando chegasse lá, a carga tivesse só pela metade. Então, esse desperdício tem que acabar. Nós vamos ter um foco em mudar a rede de distribuição, renovar essa rede de distribuição e, claro, concluir as 4 barragens da Mata Sul, concluir as adutoras que são necessárias para concatenar, né, para ligar essas barragens ao abastecimento, ao sistema de abastecimento do Agreste, no Sertão o canal do Entremontes, o canal do Sertão. Então, cada cidade, cada região tem uma peculiaridade e um problema que ficou lá para o governo resolver. Tem cidade que precisa aumentar a capacidade da estação de tratamento e tudo isso nós vamos fazer em parceria com o governo federal, com o presidente Lula. Candidato, o que a senhora pretende fazer para universalizar o atendimento de especialidades médicas para a população do interior do estado? Bem, primeiro, Luiz, a gente precisa fazer que médicos cheguem até o interior. Tem cidade que não tem médico. No nosso governo, nós vamos ter o programa Mais Médicos Pernambuco, que vai custear a universidade, a faculdade de estudantes de medicina com o compromisso de eles passarem no mínimo 3 anos no interior depois de formados. Até porque nós sabemos que o médico de saúde da família, ele consegue resolver até 80% das demandas que levam alguém a procurar um médico. Mas muitos municípios têm dificuldade de contratar esses médicos. Então, além de levar médicos ao interior, nós vamos dar incentivos para que os especialistas estejam também presentes no interior, para que façam suas residências e se fixem no interior. Tem muito hospital no interior que quando o obstetra vai fazer uma cesárea, por exemplo, não tem um pediatra acompanhando. Aliás, acredito, ouso dizer que a maioria dos obstetras enfrentam esse problema. Imagine só uma situação como essa. Anestesista, então, é uma dificuldade. Nós vamos resolver esse problema ampliando as vagas em residência médica para que, inclusive, esses profissionais possam viver nas suas cidades ou próximo a ela. E qual a sua proposta, candidata, para diminuir as tragédias provocadas pelas chuvas anualmente? Bem, essa questão das chuvas é algo que eu acompanho desde muito cedo, quando me elegi vereadora do Recife. E uma preocupação muito grande que nós temos, porque são tragédias anunciadas. Aqui na região metropolitana, a realidade é que nós temos mais de 600 mil pessoas vivendo em morros, dessas 600 mil, mais de 200 mil em pontos de risco. Então tem que haver uma política de planejamento a longo prazo.
tanto de convivência com as áreas de morro, e isso tem que se dar em parceria com a comunidade. Não dá também para o Estado achar que vai fazer tudo sem que a comunidade participe disso, mas também de obras estruturantes para dar segurança a quem vive naquela localidade há 30, 40, 50 anos, ou que está vivendo há pouco tempo, mas que é o lugar onde ela é socializada, onde ela vive junto com sua família, junto com seus amigos, perto do seu trabalho. Mas, além disso, nós vamos investir em habitação. Vamos ter um foco em resolver o déficit habitacional ao longo dos anos. Precisa começar e precisa de uma política de Estado. Por isso, nós vamos destinar, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para a habitação. Mas em relação ao interior, principalmente a Mata Sul do Estado, nós temos essas grandes tragédias que acontecem, que também são anunciadas fruto das enchentes e que só se resolve de uma maneira, concluindo as 4 barragens que estão paradas. E não dá para Pernambuco dizer que vai resolver isso sozinho. A gente vai resolver com parceria com o governo federal e com o presidente Lula, porque Bolsonaro não se preocupa com o Nordeste, não se preocupa com Pernambuco. Por isso que nós temos lado, defendemos o presidente Lula e com ele, ao longo dos 4 anos de mandato, vamos entregar essas 4 barragens que estão sendo prometidas há mais de 10 anos e com isso evitar as tragédias das enchentes e ainda por cima resolver o problema de abastecimento de água do Agreste. Candidata, nos últimos 6 anos a senhora passou por 3 partidos, PSB, PT e Solidariedade. Seus adversários afirmam que a senhora busca projetos pessoais, não partidários. Como a senhora responde a essas críticas? Eu acredito, Luísa, que essas questões já foram superadas. Meus adversários tentaram colar isso na minha imagem e nunca funcionou. Porque, na verdade, o que acontece é que eu tenho uma trajetória de coerência. Sempre estive do mesmo lado, defendendo os mesmos princípios. Todos os movimentos políticos que eu faço têm justificativa política. E mostrei ao longo desses anos que sei unir, que sei agregar quem pensa diferente, agregar quem muitas vezes esteve em lados opostos, mas que hoje tem objetivos comuns. O nosso objetivo hoje é reconstruir Pernambuco desse desmantelo que foi deixado, que foi criado nos últimos 8 anos. É ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil depois de tanta destruição que Bolsonaro e Temer conseguiram fazer com a população brasileira. E aqui em Pernambuco a gente vê que aconteceu uma situação muito particular. Elegeram um gerente para cuidar do Estado. Gerente a gente contrata para executar as decisões que o líder ou a líder, no caso, toma. E liderança nós temos. Mostrei isso no Congresso Nacional, com minha atuação, com a lei aprovada da dignidade menstrual, por exemplo, que vai beneficiar mais de 6 milhões de mulheres e meninas do Brasil, e entre várias outras articulações que nós conseguimos fazer no Congresso. Sou uma parlamentar que tem o lado, que tem oposição, mas que sou respeitada por todos os colegas, porque político que tem lado é respeitado e respeita também quem pensa diferente. Por isso que nós vamos fazer esse diálogo com a oposição, com outros, com prefeitos, com presidente, mas nosso presidente vai ser o presidente Lula, claro, mas se não, por acaso não fosse, só que vai ser, esse diálogo aconteceria, porque a prioridade é o povo de Pernambuco. E quando a gente chega com projeto, com visão, com lado, com coerência, a gente é respeitado. E essa coerência, muita gente que às vezes fica num partido só, a vida toda não tem. Pega esse partido e usa para barganhar, leva para um lado, leva para o outro. Eu não. Eu mudei de partido sim, mas tenho o mesmo lado, que é o lado de quem mais precisa, é o lado da democracia. Eu coloco minha cara para defender o que acredito, diferente de muita gente que fica para lá e para cá querendo simplesmente ganhar voto, como minha adversária, por exemplo, que não assume em que lado está. Nessa eleição mais crítica, mais importante da história do Brasil dos últimos anos. E hoje diz que tanto faz, que qualquer presidente está bom. E não está não, gente. A gente não pode aceitar um presidente que faz uma fala dizendo que pintou clima com a menina de 14, 15 anos. Você que está me assistindo e que é mulher, que já teve 14, 15 anos, com certeza você sabe o que é o olhar de um homem muito mais velho para você. Eu passei por isso e com certeza a imensa maioria das mulheres passou de um homem muito mais velho olhando com esse olhar asqueroso, que provavelmente Bolsonaro olhou para essas venezuelanas, se aproveitando da condição de vulnerabilidade. Como é que é uma candidata que é mãe,
não se pronuncia em relação a isso, minha gente. Não dá para dizer que tanto faz. E essa minha característica de ter posição, de ter lado, de defender esses princípios desde sempre, eu tenho. E por isso esse discurso de que é projeto pessoal, de que é isso, de que é aquilo, nunca colou. Porque o povo reconhece bem quem é do lado de cá e quem é do lado de lá. Candidata, qual o plano da senhora para a gestão do Grande Recife Consórcio de Transporte e do metrô? Em primeiro lugar, executar, fazer licitações decentes, né, que efetivamente funcionem, que coloquem o sistema a serviço do usuário, a serviço de quem mais precisa. Hoje, o sistema funciona a serviço dos empresários. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter um sistema mais justo de cobrança de tarifas. Esse sistema de anéis tarifários termina gerando ainda mais exclusão social. Quem mora mais longe do centro, normalmente são pessoas mais empobrecidas. Então nós vamos acabar com o sistema de anéis tarifários, vamos ter o bilhete único, em que as pessoas não vão precisar passar pelo suplício de irem aos terminais integrados, de passarem muitas vezes 2, 3 horas para ir para o trabalho, 2, 3 horas para voltar, porque precisam fazer essa integração para pagar uma passagem só. Vai ter um bilhete único que as pessoas vão pagar, que os usuários vão pagar uma passagem só para ir e para voltar do trabalho. Vamos ter o bilhete social também, que vai atender as pessoas em maior vulnerabilidade social e aqueles desempregados em seguro-desemprego que estão buscando um novo trabalho. E vamos buscar que o metrô venha a ter mais investimentos. O governo federal hoje de Bolsonaro quer se livrar do metrô, estadualizar, integrar, entregar ao Estado sem dar nada em troca. Se por acaso houver o debate sobre estadualização, esse debate tem que haver, deixando-se bem claro o que é que o governo federal vai investir para que a gente possa ampliar e melhorar o serviço, porque o metrô é o grande transporte de massa, é o que deveria estar transportando as grandes massas aqui na metropolitana. A gente usa o ônibus porque é o que tem, mas o metrô precisa ser ampliado, precisa ter um investimento bastante claro e nós vamos buscar isso junto ao governo federal e se por um acaso tiver que haver alguma participação do privado, o privado vai ter que estar bastante submetido aos interesses públicos, que é melhorar a qualidade de vida da população. Candidata, qual a proposta da senhora para combater a violência policial, cada vez mais comum no Estado? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que a violência é algo que vem se estruturando na sociedade, inclusive com o incentivo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele incentiva a violência, o ódio entre as pessoas. Mas os policiais são pessoas que cuidam da nossa sociedade. A gente não pode chegar e generalizar alguns problemas que houve. Os policiais precisam de valorização, precisam ter condições de trabalho melhores. Vocês sabiam, vocês que estão me assistindo, sabiam que, por exemplo, colete à prova de balas, que é obrigado o policial a usar. Não é, cada um não tem seu próprio colete, não. Eles terminam o turno, deixam o colete lá, o colete suado, o colete sujo. O outro colega tem que chegar lá, tem que ver qual é o colete que cabe, qual é o que está menos sujo. Nem o kit de segurança pessoal individual eles têm, os bombeiros e os policiais. Então, nós vamos dar condições dignas para esses trabalhadores que cuidam da gente, estarem preparados, estarem bem motivados para fazerem seu serviço. Além disso, a gente vai acabar com as faixas salariais e, em relação à violência, aos episódios de violência policial que há, é preciso ter formação continuada, formação em direitos humanos, é preciso ter uma assistência psicológica, mental. O índice de suicídio entre esses profissionais tem crescido muito. A gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Então vai ter uma assistência à saúde mental, à saúde desses profissionais também, porque o Hospital da Polícia, que já foi referência, está abandonado, e uma assistência espiritual também, por meio da capelania, que é tão necessária para dar aquela assistência espiritual que os policiais precisam. Em qualquer religião que eles pratiquem, a gente ter lá aqueles sacerdotes, aquelas pessoas dedicadas a dar esse apoio. Candidata, e qual será a prioridade da senhora na área de educação? A educação hoje em Pernambuco vive uma situação
bem diferente do que o governo prega. Eles colocam como se a educação de Pernambuco fosse uma grande referência, o que não é. Por exemplo, em relação aos índices do SAEB, Pernambuco, que é o que mede a qualidade do ensino em matemática e português, Pernambuco ocupa o 11º lugar. Então, é preciso melhorar a qualidade do ensino, a formação continuada, a valorização dos professores, fazer concurso público para esses professores, melhorar a infraestrutura das escolas, o currículo também precisa ser atualizado. Nossos alunos, esses meninos precisam sair aprendendo algo que os leve para o mundo, como, por exemplo, linguagem algorítmica de programação, noções básicas de programação, de computação, de lógica. Tudo isso vai facilitar a compreensão deles, a entrada no mercado de trabalho e principalmente aproveitando essas oportunidades do mundo digital. Mas, além disso, a gente vai investir em parceria com os municípios, fazendo essa ponte com o governo federal. A gente vai investir na atenção, na educação básica, na educação infantil, na creche, vai dar os incentivos necessários para que os municípios tenham um aumento no número de vagas de creche, para que a criança tenha uma boa base. E nós vamos, ao fim do nosso governo, nós vamos ter o índice zero de analfabetismo. É inadmissível que em 2022 a gente tenha quase 12% dos pernambucanos e pernambucanas que deveriam saber ler analfabetos. Isso é um processo de inclusão social, de inclusão das pessoas na sociedade por meio da educação. Candidata, a nossa última pergunta: qual a proposta da senhora para a população LGBTQIA+. Nós precisamos de um Estado que respeite a diversidade. A gente tem um presidente hoje que prega o ódio ao LGBT, o ódio a quem é diferente. E é por isso que eu acho de uma irresponsabilidade histórica, uma irresponsabilidade política imensa ficar neutro nesse sentido. Neutro, só sabão de bebê. Eu tenho uma bebê em casa e uso sabão neutro nela, mas tá bom, de neutro deixa ali. E em cima do muro é gato que fica ou então caco de vidro. Porque se tem um presidente que estimula a violência, estimula o preconceito, a LGBTfobia, o machismo, a misoginia, o ódio, a intolerância política, a gente não pode ficar calado diante disso. Pernambuco, infelizmente, é um estado em que se mata muitas pessoas simplesmente pelo fato de serem LGBT. Nós vamos, primeiro, ampliar a participação social em diversos conselhos, inclusive no Conselho LGBT, e dar assistência à saúde dessas pessoas e também mais oportunidades no mercado de trabalho, com qualificação profissional, porque a gente não pode excluir ninguém. A gente que é cristão, e eu sou cristã, eu pratico efetivamente os valores que Jesus veio para ensinar a gente, e ele ensinou a amar o próximo. E amar o próximo não é amar quem a gente quer, não é amar quem é igual, é amar quem é diferente, que muitas vezes a gente discorda dele de alguma maneira ou de outra, é acolher. Então, isso a gente vai fazer com a população LGBT, sim, dar assistência à saúde, dar a dignidade que merece, a inclusão no mercado de trabalho, dar essas oportunidades e entre diversas outras ações que vão ser muito importantes para a gente conquistar uma sociedade mais justa. Candidata Marília Reis, eu gostaria de agradecer, em nome do G1 e dos eleitores de Pernambuco, a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, uma alegria estar mais uma vez conversando com o G1 e dizer que a gente está à disposição de vocês para, inclusive, incluir propostas no nosso plano de governo. E eu queria lembrar a vocês o seguinte: quem puder ajudar a difundir o nosso número, meu número é 77. A gente teve em Pernambuco no primeiro turno quase 260 mil votos para governador no número 13. Então, muita gente acha que meu número é 13, mas meu número é 77. Não esqueçam disso. Meu presidente é o presidente Lula. Ele sim, o número dele é 13. E eu estou muito feliz que o povo de Pernambuco tenha me dado essa oportunidade de estar no segundo turno, de debater um Pernambuco mais justo, de debater um Pernambuco que priorize quem mais precisa de verdade, o trabalhador, a trabalhadora, para que a gente tenha um Pernambuco que seja amigo daquele que investe, dos empresários, daqueles que geram emprego, que geram renda, que a gente possa governar
para todos os pernambucanos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E sigam a gente nas redes sociais. É muito importante que a gente escute vocês no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, nos canais de Telegram, de WhatsApp. A gente está esperando vocês. Um grande abraço e até a próxima.